Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema do nosso vídeo é Revolução Francesa. E aqui estamos falando do século XVIII. O que acontecia na França? A França vivia crise econômica, a França tinha uma política absolutista, ou seja, o rei concentrava totais poderes em suas mãos. A França tinha perdido algumas guerras e gastado muito com essas guerras. A França tinha uma sociedade dividida principalmente em três grupos. O chamado primeiro estado era o clero, padres e bispos, representando em torno de 1% da população francesa. O segundo estado, nobreza, representando aí em torno de 2% da população francesa. Essa nobreza eram aqueles que tinham os títulos e eram ligados às famílias mais tradicionais da França, as famílias mais ligadas aos reis, franceses. E, por fim, o terceiro estado, que aí eram 97% da população francesa, envolvendo desde o povo, ali os camponeses, os trabalhadores das cidades, tal, até a burguesia, que era a classe de comerciantes ricos, donos de bancos, etc. A classe que tinha mais poder econômico. E esses três grupos aí formando, portanto, a sociedade francesa. Clero e nobreza não pagavam impostos. O terceiro estado, envolvendo povo e burguesia, sim, pagavam pesados impostos para manterem luxos e boa vida do clero, da nobreza e da família real. Entra aí na nobreza, a família real tendo o rei aí concentrando o máximo poder em suas mãos. Toda essa situação que eu falei leva o povo à revolta. No dia 14 de julho de 1789, a população em protesto invade a prisão da Bastilha, que além de ser prisão era também depósito de armas, e inicia um processo de revolução. É formada uma Assembleia Nacional Constituinte que vai elaborar a primeira Constituição francesa. Esta Constituição coloca limites no poder do rei. O rei naquele momento era Luís XVI. Luís XVI, ele quer fazer aliança com reis de países vizinhos para tirar os revolucionários do poder. No entanto, Luís XVI é derrotado, preso e morto no ano de 1793. A Revolução Francesa vai durar ao todo 10 anos, 1789 até 99. E nos seus primeiros anos já revela algumas divisões aí. Apesar do lema liberdade, igualdade e fraternidade, baseado nos ideais do iluminismo, nós vamos ver que na Revolução Francesa mesmo, ela acontecendo, esse lema muitas vezes foi deixado de lado. A liberdade, por exemplo, era para aqueles que não fossem mulheres nem pobres. Então, por exemplo, a liberdade política era bastante limitada ainda. Ou a questão da igualdade também, atrelada a isso. Muitas vezes o povo ele passa a ser afastado do poder de decisão. E a fraternidade, então, nem se fala, A fraternidade é viver como irmãos, Mas aí você considera todos aqueles que foram mortos em perseguições políticas, considerados como ameaças e tal, as brigas políticas entre os revolucionários, então você vê que a fraternidade passa longe. Dentro dos revolucionários surgem alguns grupos. Por exemplo, os girondinos, que eram ligados à burguesia, e eram mais moderados. Eles defendiam, por exemplo, que o povo que auxiliou até ali, esses revolucionários a chegarem ao poder, que o povo não participasse da política. Eles consideravam o povo como uma massa de analfabetos que não tinham capacidade para discutir e participar plenamente da vida política francesa. Por outro lado, os jacobinos, que eram mais radicais, eles defendiam a instalação de uma república, eles defendiam
transformações profundas na sociedade, reformas que realmente beneficiassem o povo e que o povo entrasse, participasse da política também. E um terceiro grupo chamado o Pântano, né, também tinha membros ali da burguesia que não tinham assim uma ideologia muito bem definida. Eles iam meio que junto a quem estivesse vencendo as discussões. E esses grupos aí vão se alternar no poder, inclusive. Você tem aí disputas ferozes pelo poder. Os jacobinos, por exemplo, quando chegam ao poder em 1792, instalam o que foi chamado de regime do terror, liderados por Robespierre, onde foram mortos aí em torno de 17 a 30 mil pessoas, depende da estatística, né, analisada, principalmente na guilhotina, que era um instrumento que foi largamente usado para executar inimigos políticos. Depois os girondinos conseguem tomar o poder, mas também não dão conta de crises políticas e econômicas dentro da França e, por fim, o poder vai cair nas mãos, em 1799, do general Napoleão Bonaparte. De qualquer forma, a Revolução Francesa ela foi um movimento importantíssimo na história. Foi uma das primeiras tentativas de realmente colocar em prática na política ali, historicamente, os ideais do iluminismo, criando mesmo uma república com uma participação maior de pessoas na política, combatendo privilégios do clero e da nobreza. Também ali você tem já, a partir da Revolução Francesa, resultados imensos aí em termos de discussões políticas, né? Até onde o povo pode participar, será que o povo realmente deve participar ou não da política, até onde o Estado deve controlar a sociedade ou não. Então era o contexto do crescimento do liberalismo na Europa. Então foi assim um período efervescente da política e que influencia a maneira de se fazer e pensar política até os dias atuais. E aqui termino esse vídeo, né, com o tema Revolução Francesa. Muito obrigado, e que realmente possamos, na política atual, com as nossas práticas, com a nossa cidadania, construir os ideais da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Traduzindo do francês para o português: liberdade, igualdade, fraternidade. Até a próxima.